presidente Michel Temer defendeu a reforma da Previdência. Aliás, nesse mesmo evento que a gente ouviu há pouco uma fala do Temer, ele admitiu também que a equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, está estudando novas medidas, como a criação de uma alíquota do imposto de renda para pessoas físicas, né? Uma elevação aí da alíquota. Quem comenta e traz mais informações para os nossos debatedores discutirem aqui é a Denise Campos de Toledo. Olá, Denise. Pois é, pessoal, no caldeirão de ideias da equipe econômica para tentar reforçar o caixa do governo, eles cogitam a criação agora de uma alíquota de 30% ou 35% para quem ganha mais de R$20 mil. Outra ideia é tributar as LCIs, LCAs, as letras de crédito imobiliário do agronegócio, que são isentas, e aplicações destinadas a quem tem grandes quantias para aplicar, fora a tributação de fundos imobiliários. O governo quer garantir a situação para o ano que vem, quando terá de cumprir uma meta de um déficit de 129 bilhões de reais. Agora, a medida de criação de novas alíquotas já foi muito criticada pelo empresariado, já gerou chiadeira por parte da Fiesp, até o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, criticou. Ele lembrou que há outras brechas para se garantir mais receita, como as questões judiciais, as disputas, que valeriam bilhões e bilhões de reais. Talvez seria o caminho aí para o governo obter uma receita muito mais rápida, porque no caso da criação de novas alíquotas, elas valeriam basicamente para 2019, portanto, para um novo governo. Agora, vocês veem condição de o governo conseguir aprovar esse tipo de medida se ele não consegue levar adiante sequer a reoneração da folha de salários e o refis da forma como pretendia? A Denise é muito didática, né, ao explicar a economia. Acho que isso é uma vantagem que o ouvinte da Jovem Pan tem. Eu acho que é difícil, porém, o Brasil é um país que tem uma tributação baixa sobre a renda, tá? Isso vai causar furor aqui, mas é porque a gente tem uma tributação tão confusa, espalhada por vários setores da economia, tanta coisa sujeita à bitributação, que no final a carga tributária é muito grande. Mas o imposto sobre a renda, que é um imposto, digamos, o mais justo e que deveria talvez ser único se a nossa tributação fosse minimamente racional, ela é baixa. Tem uma alíquota máxima de 27,5% para quem ganha acima de um determinado salário, até quem ganha milhões e continua com a mesma alíquota. Então, se houvesse alíquotas maiores para os altos salários e você reduzisse a carga tributária de outros setores da economia, com isso você poderia impulsionar a economia, poderia alavancar o desenvolvimento e fazer uma tributação mais racional e mais justa. Mas não é disso que se trata, né? A gente está falando só de elevar o imposto de renda e não baixar nenhum outro. Aí realmente é difícil de engolir, é difícil de encarar. Se fosse uma medida tributária mais para tornar o conjunto mais racional e tributar os altos salários, o governo poderia, veja só, contar com o apoio da oposição, porque essa é uma pauta antiga aí do PT, né? A tal da tributação de altos salários, tributação maior de altas rendas, de altas fortunas, etc. Mas não é isso, o governo está pensando em aumentar uma alíquota, e aí por uma decisão que é da equipe econômica que não quer mexer na meta fiscal, não quer, ainda resiste em mexer no número. Eu acho complicado se você já não conseguiu fazer a meta fiscal, porque é isso que aconteceu, o governo já fracassou em cumprir essa meta fiscal. Mudar ou não o número é uma questão agora de se adequar a uma realidade que já aconteceu. Isso já foi para as cucuias. Então, é engraçado que a área econômica pense em aumentar a carga tributária em vez de rever um número que já se mostrou irreal. Eu acho que estamos aí correndo um risco de viver de novo numa realidade paralela no fiscal, que também é enxergado pelas agências, é enxergado pelos investidores do mesmo jeito. Como é que você vê essa salada tributária aí, Madu? Teve uma entrevista ontem do economista, filósofo, intelectual brilhante, eu gosto muito dele, o Eduardo Gianetti, do Estadão, muito boa, em que ele é enfático, ele fala o seguinte: a Vera até tem razão, realmente o imposto de renda no Brasil, a tributação até que não é tão elevada, tarará. Mas a carga tributária do brasileiro como um todo, inclusive principalmente da classe média, que paga imposto de renda e é descontada direto na fonte, na cabeça, não tem como correr, aumentar essa alíquota não tem o menor espaço político para isso. Isso aí seria criar um novo dia da derrama, né? Como na época da Inconfidência Mineira.
No dia que as pessoas, que o governo ousar, né, sugerir, né, ou decretar, isso aí vai ser, ninguém vai aguentar. Aí você pode destampar a panela de pressão, né, e sei lá as consequências que isso vai ter. O Eduardo Jannetti mesmo, ele coloca claramente, não existe espaço político para nenhum aumento de imposto, principalmente do imposto de renda, que atinge prevalentemente, né, a classe média, né, que é uma formadora de opinião, né, principalmente nas grandes cidades. O Brasil hoje é um país urbano. Enfim, eu acho que seria uma manobra muito arriscada. Me parece mais uma visão mesmo tecnocrática, né, de querer salvar o resultado de qualquer maneira, mas politicamente eu acho que isso aí não faz o menor sentido. Não acha, não, Andresa? Eu acho que politicamente não faz, do ponto de vista eleitoral, né, de percepção popular, faz muito menos, mas essa evidentemente está clara, não é uma preocupação desse governo, né? Aliás, aquilo em que o governo avança, as reformas em que ele conseguiu avançar, por exemplo, a trabalhista, muito importante, só foi possível porque este é um governo que não está preocupado com a posteridade, né? Quer dizer, o Temer não é candidato à reeleição. Isso até faz pensar sobre a discussão do parlamentarismo, né? É muito difícil um presidente da República que disputa eleição, inclusive no Brasil com direito à reeleição, mas vale para fazer sucessor, avançar numa agenda impopular, mas necessária, porque a questão é a seguinte: tanto a reforma da Previdência quanto esse possível aumento de impostos, né, sobre o imposto de renda, a alíquota do imposto de renda, decorre de uma constatação evidente: não há dinheiro. Não há dinheiro. O brasileiro quer que o Estado, se você fizer uma pesquisa, você vai verificar isso. O brasileiro odeia o político, o indivíduo político, odeia o Michel Temer, odeia o Lula, mas ele quer que o Estado continue desse tamanho. O Estado, para existir desse tamanho, com tudo que ele precisa sustentar, precisa de mais dinheiro. Esta é a questão. E voltando à questão do parlamentarismo, para que o país avance em reformas, ele não dá para ele ser presidencialista como nós temos aqui. O sistema não pode ser o presidencialismo, para que as reformas realmente avancem. Essa é uma discussão que a gente precisa travar aqui no programa também. Fica aí no ar. É uma discussão que acho que não é para essa legislatura. Eu não vejo condição deste Congresso aprovar essa mudança, mas isso está no ar nas conversas quando você vai aos gabinetes em Brasília, tanto no Supremo como no Congresso. Tem uma discussão de que será necessário sim rever o sistema de votação, principalmente de funcionamento do Congresso, do Legislativo. Diga, Amador. Não, eu acho que é oportuno que o Andresa falou, a gente levantar e discutir esse assunto aqui no programa, inclusive com a participação dos nossos ouvintes. A gente conversar aqui para que essa discussão, como sempre no Brasil, não venha só dos gabinetes. Vamos inverter. E não venha só às vésperas da eleição. Vamos fazer, vamos discutir aqui. Eu também acho. É o tipo de discussão que tem que ser feita com antecedência, com clareza, com transparência, porque a maioria das pessoas nem entende a diferença, né, entre os sistemas de governo. Vera, Madu, tem uma questão que precisa ser dita aí, né? Tanto a proposta de reforma previdenciária quanto essa possível aumento de imposto de renda, de alíquota de imposto de renda, tem como meta a classe média alta e os ricos. Tá? Essas reformas ainda não chegaram no trabalhador, no pobre.